A cruz é sem dúvida o símbolo central do cristianismo. É na cruz que vemos o maior ato de amor, sacrifício e vitória. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado por nossa causa, tomando sobre si nossos pecados e nos oferecendo a salvação. Em 1 Pedro 2,24 lemos: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A cruz, que era um instrumento de tortura e morte, se transformou no maior símbolo de esperança e vitória para todos os cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz nos revela o preço do nosso resgate. Ele pagou por nossos pecados com sua vida, de modo que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em Colossenses 2,14, Paulo nos lembra: anulando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ato de total entrega e amor. Ele não precisava morrer por nós, mas escolheu fazê-lo para que pudéssemos ter vida eterna. A cruz é, portanto, o maior símbolo de vitória, pois nela Jesus venceu o pecado, a morte e o poder do inimigo. Quando pensamos na cruz, precisamos entender o preço que Jesus pagou para conquistar a nossa vitória. Ele sofreu e morreu em nosso lugar, enfrentando a dor, a humilhação e o abandono. Jesus, em sua humanidade, experimentou o peso do pecado do mundo, mesmo sendo completamente sem pecado. Em Mateus 27:46, quando Jesus estava na cruz, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, o que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento de angústia profunda revela a dor que Jesus sentiu ao carregar o peso dos pecados da humanidade. Ele, que sempre teve comunhão com o Pai, experimentou naquele momento a separação devido ao pecado que ele estava levando sobre si. Apesar de todo o sofrimento, Jesus permaneceu firme em sua missão. Ele sabia que sua morte na cruz era necessária para trazer a salvação a todos que creem nele. A cruz foi a única forma de quebrar o poder do pecado e da morte, e foi através desse sacrifício que ele conquistou a vitória para nós. Em Filipenses 2:8, Paulo nos fala sobre a humildade e a obediência de Jesus. E sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de Jesus na cruz foi a expressão máxima de sua obediência ao Pai. E é através dessa obediência que nós, como seus seguidores, recebemos a graça e a salvação. A cruz não apenas representa o sofrimento de Jesus, mas também a sua vitória. Quando ele morreu, ele destruiu o poder do pecado e da morte. Em Hebreus 2:14 e 15, lemos: Pois, como os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tem o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A morte de Jesus na cruz foi o ponto de virada na história da humanidade. Através dela, ele despojou os principados e potestades, vencendo os inimigos de nossas almas. Ele nos libertou da escravidão do pecado e da morte. E agora, aqueles que creem em seu nome têm a promessa de vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 55, 57, Paulo celebra essa vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o ponto de vitória onde Jesus venceu o que parecia impossível: o pecado, a morte e a separação eterna de Deus. Ao refletirmos sobre a cruz, devemos nos lembrar de que Jesus não apenas morreu por nossos pecados, mas também ressuscitou, vencendo a morte e nos oferecendo uma nova vida. Sua vitória na cruz se torna nossa vitória.
Ele fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele venceu o pecado, a morte e as forças do mal. A cruz é, antes de tudo, um testemunho do imenso amor de Deus por nós. Jesus, ao se entregar à morte na cruz, demonstrou um amor que vai além de qualquer compreensão humana. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo nos diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Isso é algo que não conseguimos entender plenamente. A ideia de alguém dar sua vida por outros, especialmente quando esses outros não merecem. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, nem por aqueles que já o amavam e o seguiam. Ele morreu por um mundo que estava perdido em seus pecados, afastado de Deus e indiferente ao seu chamado. Mesmo assim, ele escolheu amar, perdoar e pagar o preço pelo resgate da humanidade. O amor que levou Jesus à cruz não é condicionado ao que fazemos ou ao que somos. É um amor incondicional que é dado a nós, mesmo quando ainda estamos longe de Deus. A cruz, portanto, não é apenas um símbolo de dor e sofrimento, mas de um amor incomparável. Deus escolheu nos amar com um amor que transcende o entendimento humano. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós, para que pudéssemos ser salvos. João 3, versículo 16, resume esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz também trouxe reconciliação entre o homem e Deus. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado gerou uma separação entre a humanidade e Deus. Essa separação nos deixou afastados de sua presença e nos impediu de viver plenamente no seu propósito. Mas a cruz mudou tudo isso. Em 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, Paulo explica: "E tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Através de sua morte na cruz, Jesus fez possível a reconciliação entre Deus e o homem. Ele tirou as barreiras que nos separavam de Deus, proporcionando-nos acesso ao Pai por meio de seu sacrifício. Não precisamos mais viver afastados de Deus ou temendo sua ira, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Agora, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que somos perdoados e aceitos em Cristo. Essa reconciliação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos. A salvação é um presente dado por Deus, que fomos chamados a receber pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 8 e 9 nos ensina: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." A cruz é a chave dessa reconciliação, e é somente através dela que podemos experimentar a plenitude da vida com Deus. Embora a morte de Jesus tenha sido a forma de ele conquistar a vitória, a ressurreição é a confirmação de que a vitória é definitiva. A cruz poderia ser vista como uma derrota, uma tragédia incompreensível, se não fosse pela ressurreição de Cristo. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos 3 dias depois de sua crucificação é o selo final de sua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57, Paulo celebra o poder da ressurreição. "E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei."
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a vitória final sobre a morte e nos garante que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A cruz e a ressurreição não estão separadas. Elas andam juntas como a vitória completa de Cristo. Na cruz, ele venceu o pecado e a morte, e na ressurreição, ele confirmou que sua vitória é definitiva e eterna. Através da cruz e da ressurreição, somos chamados a viver uma vida nova. Somos chamados a morrer para o pecado e a viver para Deus. Romanos 6, versículo 4 nos ensina: somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A cruz não é apenas um símbolo de morte, é também um símbolo de vida, de uma vida nova em Cristo, que é oferecida a todos os que creem. Quando refletimos sobre a cruz, é impossível não perceber que ela não se trata apenas de uma vitória física, mas de uma vitória espiritual. A cruz é o palco onde a batalha pela nossa alma foi travada e onde Satanás foi derrotado de maneira definitiva. Colossenses 2, versículo 15, nos diz: despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que parecia ser a maior derrota foi, na verdade, a maior vitória de todas. Jesus, ao ser crucificado, não apenas tomou sobre si os nossos pecados, mas também derrotou as forças espirituais do mal. O pecado e a morte, que antes exerciam domínio sobre a humanidade, foram vencidos por Jesus. Através da sua morte, ele tirou o poder do pecado sobre nós e, ao ressuscitar, garantiu que a morte não teria mais a palavra final. O inimigo, que uma vez nos escravizou, foi despojado de seu poder na cruz. A vitória de Cristo na cruz significa que podemos viver livres do domínio do pecado e da morte. Em João 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A cruz, portanto, se torna o ponto de nossa libertação espiritual, onde recebemos poder para viver uma vida nova e vitoriosa em Cristo. A vitória conquistada por Jesus na cruz não é apenas um evento para celebrarmos no futuro. Ela é um chamado para vivermos de maneira diferente hoje. A vitória de Cristo deve impactar nossa vida diária, nos chamando a viver em santidade, como Ele viveu. Em 1 Pedro 2, versículo 21, lemos: pois para isto fostes chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. A cruz nos chama a um novo estilo de vida, um estilo de vida em conformidade com o caráter de Cristo. Em sua morte, ele nos mostrou o caminho da verdadeira humildade, obediência e serviço. Como seguidores de Cristo, somos chamados a carregar a nossa própria cruz, a sacrificar nossos desejos egoístas e a viver para Deus e para os outros. Em Lucas 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz de Cristo é mais do que um símbolo. É um convite para viver a vida que ele viveu em total submissão à vontade do Pai. A cruz é o padrão de como devemos viver como discípulos de Cristo, imitando seu exemplo de amor, sacrifício e obediência. A vitória que Cristo conquistou por nós na cruz nos capacita a viver em santidade. Não é por nossa própria força ou mérito, mas pela graça de Deus que somos chamados a viver de maneira digna dessa vitória. Em Romanos 6, versículo 12, Paulo nos ensina: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas concupiscências. A cruz nos chama a renunciar ao pecado e a viver uma vida de pureza e obediência a Deus. Além de ser um símbolo de vitória, a cruz também é um símbolo de graça. Graça é o favor imerecido de Deus, que nos é dado não por causa do que fazemos,
mas por causa do que Jesus fez por nós. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado, que nós jamais poderíamos pagar, e nos oferece uma graça abundante que transforma nossas vidas. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, a Bíblia nos ensina: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é o que nos salva, é o que nos permite viver a vitória conquistada por Cristo na cruz. Não é por nossos esforços ou boas ações, mas pela graça de Deus que podemos ser reconciliados com Ele. A cruz, portanto, é a maior expressão da graça de Deus. Ela nos mostra que, mesmo sendo pecadores, temos a oportunidade de receber o perdão e a salvação por meio do sacrifício de Jesus. Em Tito 3, versículo 5, lemos: nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. A cruz, então, se torna a fonte de nossa transformação. Ela nos liberta, nos perdoa e nos capacita a viver uma nova vida em Cristo. Além de tudo o que a cruz representa para nós no presente, ela também nos dá uma esperança futura. A vitória conquistada por Jesus na cruz nos garante que um dia Ele voltará para nos levar para a sua glória, onde viveremos eternamente com Ele. Em Apocalipse 21, versículo 4, a Escritura nos promete: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A cruz é a garantia de que um dia viveremos em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, tristeza ou morte. A vitória de Cristo na cruz, confirmada pela sua ressurreição, nos dá a esperança de que, em breve, seremos libertos de todo o mal e viveremos eternamente na presença de Deus. A cruz, portanto, é um símbolo de vitória, mas também é um sinal de que a nossa esperança não está apenas no presente, mas em um futuro glorioso com Cristo. A cruz não apenas nos fala da vitória espiritual de Cristo, mas também é a promessa de uma nova vida para todos os que nele creem. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Através da cruz, somos chamados a deixar para trás o nosso velho eu, com seus pecados, falhas e erros, e começar uma nova jornada com Cristo. A cruz é a chave para essa transformação. Ela não é apenas um símbolo de morte, mas também de renascimento. Quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele abriu o caminho para que todos os que nele creem possam ser renovados, restaurados e receber uma nova vida. A morte de Jesus nos liberta do poder do pecado, e sua ressurreição nos dá a esperança de uma vida nova em Cristo. Em Romanos 6, versículo 4, lemos: somos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa nova vida em Cristo é uma vida cheia de propósito, alegria e paz, porque é uma vida que está em alinhamento com a vontade de Deus. Não estamos mais presos à escravidão do pecado, mas fomos feitos livres para viver segundo os padrões do reino de Deus. A cruz, portanto, é o meio pelo qual recebemos a graça de começar de novo, sem culpa, sem vergonha, e com a chance de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Jesus, ao morrer na cruz, nos deu o maior exemplo de servidão e humildade. Ele, sendo Deus, não considerou seu status divino como algo a ser mantido, mas se humilhou, assumindo a forma de servo e se entregando para morrer por nós. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, Paulo nos ensina: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é, assim, o maior exemplo de amor e humildade. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Sua morte na cruz foi o ápice de sua obediência ao Pai e o maior exemplo de amor sacrificial. Quando olhamos para a cruz, somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em humildade e serviço, seguindo o exemplo dele. A cruz nos ensina a negar a nós mesmos, a colocar os outros antes de nós e a viver uma vida de serviço e sacrifício. Em Marcos 10, versículo 45, Jesus disse: "Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." A cruz é o modelo de como devemos viver, não buscando nosso próprio interesse, mas buscando o bem dos outros e a glória de Deus. A vitória de Cristo na cruz nos chama a viver para os outros, seguindo seu exemplo de humildade e serviço. A cruz nos ensina também sobre o custo do discipulado e do sacrifício pessoal. Jesus nos deixou claro que segui-lo exige compromisso e dedicação. Em Lucas 9, versículo 23, ele nos exorta: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Carregar a cruz é um convite a viver uma vida de renúncia, onde colocamos os interesses de Deus e dos outros acima dos nossos próprios interesses. Seguir a Cristo não significa viver uma vida de conforto ou de facilidades, mas uma vida de compromisso, onde estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades para cumprir a vontade de Deus. Isso pode significar enfrentar dificuldades, perseguições ou até sofrimento. Mas assim como a cruz trouxe vitória para Jesus, ela também traz vitória para nós. O sofrimento e os desafios da vida cristã não são em vão. Eles produzem em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Em Romanos 8, versículo 18, Paulo nos lembra: "Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada." A cruz é um lembrete de que, por mais que possamos enfrentar dificuldades, a vitória que Cristo conquistou na cruz é maior e mais preciosa do que qualquer sofrimento que possamos passar. Por fim, a cruz não é apenas uma vitória presente, mas uma vitória eterna. Através da cruz, recebemos a promessa de que um dia seremos completamente livres da presença do pecado e da morte. A cruz nos dá a garantia de que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em 1 Coríntios 15, versículo 54, Paulo afirma: "E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória." A vitória de Cristo na cruz é uma vitória eterna que nunca será perdida ou tirada de nós. Ela garante que por toda a eternidade viveremos na presença de Deus, livres do pecado, da dor e da morte. Em Apocalipse 21, versículo 4, lemos: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas." A cruz é, portanto, o ponto de partida para a nossa vida eterna com Deus, onde desfrutaremos de uma paz perfeita e da sua presença para sempre. Uma das grandes vitórias da cruz é a libertação que ela nos traz do medo. O medo, especialmente o medo da morte, tem sido uma prisão para a humanidade desde o princípio. Ele nos impede de viver com confiança, nos faz duvidar da bondade de Deus e nos mantém escravizados às circunstâncias da vida. Porém, na cruz, Jesus derrotou o medo de forma definitiva. Em Hebreus 2, versículos 14 e 15, a Escritura nos revela:
Visto, pois, que os filhos participam de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo temor da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Jesus, ao morrer na cruz, conquistou a vitória sobre a morte e o medo que ela causa. Ele não só derrotou o diabo, que tem o poder da morte, mas também nos libertou do temor que escraviza o coração humano. O sacrifício de Cristo na cruz nos dá a certeza de que, embora a morte seja uma realidade, ela não tem mais domínio sobre nós. Como cristãos, sabemos que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna na presença de Deus. Jesus mesmo disse em João 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A cruz nos liberta do medo, pois sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que, no fim, a vitória é nossa. Além de nos libertar do medo e do pecado, a cruz também nos oferece cura completa. Jesus não apenas morreu por nossos pecados espirituais, mas também para nos curar fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Ele nos oferece uma cura integral, que abrange todas as áreas de nossa vida. Em Isaías 53, versículo 5, o profeta já antecipava isso dizendo: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz de Cristo é um lugar de cura. Quando olhamos para a cruz, podemos lembrar que, através do sofrimento de Jesus, temos acesso à cura divina para o nosso corpo, mente e espírito. As pisaduras de Cristo trazem a cura para nossas enfermidades físicas, o perdão para nossos pecados e a paz para nossos corações atormentados. Em 1 Pedro 2, versículo 24, o apóstolo declara: Carregando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. A cura que a cruz oferece não se limita apenas à restauração espiritual, mas também ao alívio das dores emocionais e físicas. Jesus veio para curar todos os aspectos da nossa vida, para que pudéssemos experimentar a plenitude da saúde e do bem-estar. Isso significa que, como filhos de Deus, podemos clamar pela sua cura e confiar que Ele nos restaura. Não importa o que enfrentemos, a cruz é o lugar onde encontramos cura para todas as nossas aflições. A cruz também nos ensina sobre como devemos lidar com as injustiças da vida. Jesus, sendo inocente, foi tratado injustamente e morreu na cruz como um criminoso. Porém, ele não abriu a sua boca para se defender ou para buscar vingança. Ele confiou a sua causa a Deus, sabendo que a justiça divina prevaleceria. Em 1 Pedro 2, versículo 23, lemos: O qual, quando ultrajado, não respondia com ultrajes, quando maltratado, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Através da cruz, Jesus nos mostra que mesmo nas maiores injustiças, devemos confiar em Deus e esperar pela sua justiça. Quando somos injustiçados ou perseguidos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, suportando a dor com paciência e sem buscar vingança. Romanos 12, versículo 19, nos ensina: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A cruz nos ensina que, ao invés de buscar retribuição, devemos perdoar aqueles que nos ofendem e confiar que Deus tratará de todas as injustiças. Ele é justo e fiel para corrigir todas as coisas e garantir que a verdade prevalecerá no tempo certo. A cruz nos liberta do peso da vingança, pois sabemos que a verdadeira justiça está em suas mãos. A cruz também é o ponto de partida para uma verdadeira transformação pessoal.
Quando olhamos para a cruz, somos chamados a morrer para o pecado e viver para Deus. A morte de Cristo na cruz não foi apenas um evento histórico, mas um convite para todos os que o seguem a se identificar com sua morte, abandonando o velho homem e vivendo de acordo com a nova natureza que ele nos oferece. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo afirma: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A cruz nos chama a uma vida de transformação diária. Cada dia é uma oportunidade para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus nos disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é apenas um símbolo de morte. Ela é o caminho para a verdadeira vida, uma vida de conformidade à imagem de Cristo. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo em nossas vidas. A cada dia, somos chamados a abandonar mais de nós mesmos e a viver mais plenamente para Deus. A cruz nos ensina a viver com propósito, com a intenção de refletir a glória de Deus em tudo o que fazemos. A cruz, em sua essência, é inseparável da ressurreição. A morte de Cristo na cruz não é o fim da história, é o começo de uma nova realidade. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte só é completa porque ele ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, versículo 23, o apóstolo Paulo nos ensina: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a vitória que ele conquistou na cruz é eterna e acessível a todos que creem. A cruz não teria o mesmo significado se Jesus não tivesse ressuscitado. A ressurreição confirma que ele venceu a morte e, através dela, oferece a todos nós a promessa de vida eterna. A morte de Jesus pagou o preço do pecado, mas a sua ressurreição é o selo de que a obra foi completada e aceita por Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 21, Paulo ainda afirma: porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus, ao ressuscitar, se tornou a garantia de que todos aqueles que nele crerem também ressuscitarão. A cruz, portanto, é o início de nossa nova vida em Cristo, e a ressurreição é a sua consumação. Jesus não apenas morreu por nós, ele vive para sempre, e com ele nós também viveremos. A vitória de Cristo sobre a morte não é algo que acontece apenas no futuro, mas é uma realidade que podemos viver hoje, com a certeza de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Além de nos dar uma nova vida aqui e agora, a cruz nos oferece a maior esperança possível, a promessa de que um dia viveremos eternamente com Deus. Em 3 Coríntios 5, versículo 1, Paulo afirma: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. A cruz não só nos dá uma nova vida, mas também nos dá uma nova esperança. A certeza de que, quando nossa jornada aqui na terra terminar, estaremos com Cristo na glória. Essa esperança nos dá coragem para enfrentar as adversidades da vida. Em Romanos 8, versículo 24, lemos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. A esperança cristã não é uma esperança vaga ou incerta, mas uma esperança fundamentada na realidade da ressurreição de Cristo e na promessa de que, um dia, seremos transformados à sua semelhança. Essa esperança nos permite viver com fé, mesmo diante dos maiores desafios, sabendo que o melhor ainda está por vir. A cruz é o lembrete constante de que nossa esperança não está nas circunstâncias temporais deste mundo, mas na eternidade com Deus. Como cristãos,
podemos enfrentar as dificuldades da vida com confiança, sabendo que a vitória já foi conquistada e que a nossa verdadeira pátria está nos céus. A cruz também revela o imenso amor de Deus por nós. Em João 3, versículo 16, encontramos uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. Jesus não morreu por nós porque éramos merecedores, mas porque Ele nos amou de maneira incondicional, mesmo em nossa condição de pecado. A cruz nos ensina que o amor de Deus não tem limites. Ele não nos ama com base em nossas ações ou em nossa retidão, mas com um amor incondicional e imensurável. Esse amor é a base da nossa salvação e da nossa relação com Deus. Em Romanos 5, versículo 8, lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor incondicional de Deus, manifestado na cruz, nos chama a viver de maneira que reflita esse mesmo amor para com os outros. Somos chamados a amar os outros como Deus nos amou, a perdoar como fomos perdoados, a estender a graça que recebemos. Em João 15, versículo 13, Jesus nos diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor de Cristo na cruz não é apenas para ser admirado, mas para ser vivido em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Por fim, a cruz nos chama a uma missão. Jesus, ao morrer na cruz, nos comissionou a levar a mensagem da sua vitória para o mundo. Em Mateus 28, versículo 19, ele nos deu a grande comissão: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz, portanto, não é apenas um símbolo de vitória pessoal, mas também de missão. Somos chamados a compartilhar a boa nova da cruz com aqueles que ainda não conhecem o poder de Jesus para salvar e transformar vidas. A missão da igreja é anunciar que, através da cruz, todos têm acesso à salvação e à vida eterna. Como cristãos, nossa vida deve ser um reflexo dessa missão. Não somos chamados a guardar a vitória da cruz apenas para nós mesmos, mas a compartilhá-la com o mundo, convidando todos a experimentar a salvação que Cristo conquistou por nós. Agora, convido você a se juntar a mim em uma oração, entregando a sua vida e o seu coração àquele que venceu por nós na cruz. Senhor Deus, obrigado pela vitória que encontramos na cruz de Cristo. Obrigado por nos dar a oportunidade de ser novas criaturas em Ti, por nos libertar do pecado e do medo e por nos oferecer a esperança de uma vida eterna ao Teu lado. Neste momento, queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, pedir perdão por nossos pecados e receber a Tua graça e transformação. Ensina-nos a viver como Jesus viveu, a amar como Ele amou e a seguir o Seu exemplo de serviço e sacrifício. Que a cruz, Senhor, seja não apenas o símbolo da nossa salvação, mas também da nossa missão de levar o Teu amor a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem e sente que Deus está falando com você, eu te convido a compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Não guarde para si a mensagem da vitória de Cristo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos inspiradores. Que possamos juntos viver a realidade da cruz e espalhar essa boa notícia de amor e transformação. Deus abençoe você.